Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio Café com AC Minutos de Saber na série Comunicação em as Várias Expressões. No episódio passado nós convidamos Fernando Pagan, né, grande editor aqui da cidade de Osasco, que deu uma entrada fantástica aqui pra gente, quase que não deu tempo pra gente falar sobre várias coisas, foi muito gostoso, né? E nós resolvemos trazer Fernando Pagan novamente para estar aqui conosco. Então, o nosso podcast está aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, no estúdio Osasco 304, na Avenida Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Então, vem para cá gravar o seu vídeo de sucesso e agende o seu horário aqui pelo telefone 993367001 e vamos para a abertura do nosso Café com AC Minutos de Saber. Oi pessoal, de volta aqui com Café com AC Minutos de Saber e mais uma vez aqui o nosso convidado especial, Fernando Pagan. Olá Fernando, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Então de volta, muito legal estar com você aqui mais uma vez nesta série nossa falando sobre comunicação e falando sobre livros. Uma coisa linda, né? Eu mesmo trouxe alguns exemplares que eu já li aqui, por exemplo, aqui A Força... Sun Tzu, a arte da guerra, a arte da guerra nos negócios e o furo na parede, né? Mas hoje nós vamos falar aqui, não dos livros que eu li, mas dos livros da editora aqui do nosso querido Fernando Pagan. E Fernando, eu pergunto para você, meu querido, o que mudou no mercado editorial? Assim, você que trabalha há muito tempo, nesses últimos 10 anos, você tem alguma visão assim de algo que mudou e que ninguém previa? Tenho. Eu acredito que a principal mudança para o mercado editorial foi o jeito de consumir livros, né? Pelos leitores, né? Antes, os leitores tradicionais eles iam nas livrarias para procurar um título que ele gostasse. Tinha até muita indicação do próprio vendedor da livraria, o que hoje não acontece mais. Hoje o livro ele acontece de várias maneiras. E eu acredito que a grande mudança são as redes sociais. Então o leitor hoje ele é impactado pelos anúncios do Instagram, do TikTok e das redes sociais como um todo, né? Então o jeito de buscar o livro mudou drasticamente. As editoras passaram a investir não mais só nas livrarias, mas muito em rede social. Eu estava vendo esses dias também um trabalho de uma editora, que ela é do sul do país, não estou lembrado o nome dela agora, e ela dizendo assim, hoje você quer fazer o seu livro aparecer no mercado, propriamente dito? Comece nas suas redes sociais. Comece fazendo o trabalho dele nas redes sociais. Fale um pouco, conte um pouquinho da história. Porque às vezes a pessoa assim, acha que é só ir lá na editora e tal, pagou, ela tem dinheiro para pagar, bota o livro lá na livraria e nada acontece. Na realidade, hoje, o modo de se comunicar, ele mudou muito, como você falou, não é verdade? Mudou. Só colocar o livro na livraria, como você disse, realmente o livro não acontece. Mesmo porque na livraria tem infinitos títulos, muitas opções, que vai fazer difícil você chegar até aquele livro. Então, não só as redes sociais, é lógico que as redes sociais hoje é o principal, tanto a editora como o autor. Como no último episódio você me falou do seu livro, eu fiquei com vontade de ler. Legal. O autor divulgando a história do livro dele faz o leitor ter a vontade de comprar o livro, né? E também as editoras fazem um trabalho de ir até as livrarias falar um pouco do livro. Então, pegar o livro, mostrar para o vendedor daquela livraria, para quê? Para quando chegar um cliente que fala, olha, eu gosto disso, a pessoa que está atendendo ele saber indicar um livro para a leitura dele. Essa é uma dica legal. Uma dica bacana. Uma dica bacana. Eu pergunto para você, Fernando, como que as grandes editoras elas convivem com as pequenas? Como que funciona, né? Principalmente as editoras pequenas que são independentes. Sim, na verdade, eu acredito que não afete nada de uma editora grande para uma editora pequena. Normalmente, as editoras grandes elas já estão muito consolidadas e com um catálogo bacana, que já dá volume de negócio para a editora, e ela nem consegue atender os autores em geral no Brasil todo. Então, nós precisamos das editoras pequenas, que é também, além da autopublicação, uma porta de entrada para autores novos. E tem muitas editoras pequenas que elas nascem com algum nicho, né?
Então, ele tem um nicho, ela tem um nicho de lançar só livro infantil, só livro de negócios, enfim. As editoras menores normalmente nascem com um nicho específico e depois vai crescendo o catálogo, né? Agora dá uma dica para quem está vendo Café com a 100 Minutos de Saber. Eu pergunto para você, o que faz um original, ou seja, um manuscrito, né, saltar os olhos de um editor, do Fernando Pagan? Fale para mim. Então, na verdade, essa pergunta ela é muito específica para cada tipo de editor, né? Sim. Eu, por exemplo, eu sou um editor que amo os livros infantis. Então pouco essa diferente. é a sua vibe. Sim, essa é a minha vibe. Mas tem o editor que gosta da literatura clássica, tem um editor específico para fantasia. Nas editoras é meio que dividido essa área. O mesmo editor que faz uma literatura clássica, um selo de livros clássicos, não faz o livro de fantasia. Então, vai variar muito aí de editor para editor. O que me salta os olhos é um bonito livro infantil. Legal. Então, a dica, né? Quer lançar o seu livro infantil? Esse é o cara. É isso aí. E eu pergunto para você, ter muitos seguidores nas redes sociais ajuda os autores iniciantes a ser publicado, por exemplo? Ajuda. Ajuda muito. Na verdade, o quanto o autor é conhecido já vai fazer com que o livro dele tenha uma aceitação maior, né? E aí o livro ele é muito conhecido de boca a boca, né? Então eu li um livro, eu gostei, eu vou indicar para você e assim você vai indicar para outra pessoa. Então, no início de carreira de um autor, vamos falar assim, o principal, se ele tem muito seguidor, é o que vai fazer o livro dele ser um sucesso. Opa, essa dica é para mim. Olha aí. Michele. E como é o processo assim de curadoria assim do livro, assim, do autor? Vocês buscam os autores ou eles vêm até você? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Na verdade, o autor, quando ele está começando, o primeiro passo que ele faz depois que o livro está escrito é ir atrás de uma editora. Então, a maior parte desse processo são os autores que vão até a editora. É claro que o autor ele quer estar em uma editora grande conhecida. Então, são muitos e-mails para avaliar o original, só que as editoras não conseguem dar conta desse volume todo de informação que chega para ela. Então, o caminho realmente é começar com uma autopublicação. E quando um autor já é muito conhecido, as editoras realmente brigam por aquele autor. Lutam. Então, quando o autor já é conhecido e está acabando o contrato dele com uma editora, já tem outra fazendo proposta financeira para ele, para trazer o catálogo todo. Realmente as editoras começam a buscar mesmo. E diz para mim assim, qual que é o erro mais comum que os autores cometem ao enviar as suas obras para fazer uma avaliação numa editora? É uma dica, mais uma dica. Sim, na verdade, não chega nem a ser um erro, mas o autor, na expectativa de que o livro dele aconteça e esteja numa editora grande, ele busca aquela editora achando que vai conseguir ser atendido e muitas das vezes não consegue porque a editora realmente já tem um catálogo que ela não dá conta de atender mais. Então, acho que o erro não é enviar para uma editora, mas o acerto seria tentar começar com uma autopublicação. Certo. E mais alguma dica nesse sentido? Não, é só uma informação que eu não dei, voltando na outra pergunta. Hoje a gente tem ferramentas que levam o editor a buscar um título para a editora dele. Então, nós temos lista dos mais vendidos da Publish News, que é um canal do mercado livreiro, tem a lista dos mais vendidos da revista Veja, e tem as empresas que alimentam com esses dados, né? Então, quando o livro começa a aparecer na livraria, ele aparece nessas listas de mais vendidos, que é o que faz a editora ir buscar o autor para trazer ele para dentro de casa. Né? Legal. E como que funciona, Fernando, a divisão de direitos autorais aqui no Brasil? Como que funciona isso? Sim. Na verdade, nós temos aí... O que eu posso falar? Tem os autores, direito autoral dos próprios autores que buscam, que estão com o livro publicado naquela editora, que ganham um percentual de royalties por todas as vendas que acontecem daquele livro. E tem também os livros que as editoras trazem de fora, que são livros que já estão acontecendo e com resultados fora do Brasil, que a editora
ou contata diretamente o autor ou a própria editora que é detentora dos direitos autorais dele fora do Brasil, para poder fazer essa parceria e trazer ele para dentro de casa. Ah, legal. E como lidar com o ego e as expectativas dos autores durante a edição? Como que funciona? Acho que deve ser um bocado difícil, né? Não muda aqui, não mexe aqui, deve ser uma coisa meio doida, né? Tem autores que são mais abertos a mudanças e autores que não são abertos a mudanças, né? Isso facilita ou não a vida de um editor, né? Então, o que eu acredito, e é até uma dica, quando um editor pega aquele livro para fazer, para editar, ele acredita naquilo que ele está fazendo e o editor já tem um conhecimento, uma bagagem histórica do que tem dado certo ou não. Então, autores, deixem o editor fazer o trabalho. Claro, ele não vai mudar a história do livro, ele não vai fazer nenhuma alteração que prejudique a história em si. São sugestões para melhorar comercialmente falando, né? Então vamos fazer uma comparação com uma criança. Nasceu a criança na tua mão, na mão do autor, mas deixa o editor alimentar essa criança. Sim, exatamente. Né? E o editor sempre respeita muito aquilo que o autor está colocando. Tá? E isso vai de encontro com a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Você está lendo minha mente. Olha aí. O editor deve interferir na história do autor ou apenas corrigir o texto? Sendo duro e seco nessa situação. Então, na verdade, o que é feito inicialmente é apenas correções para que a história se mantenha a mesma. Caso, numa edição, o editor ele encontre alguma parte de um livro que não faça sentido com outra parte, que não faça ligação, ele pode sugerir... Muda aqui, fecha aqui. Olha, isso vai ficar ligado a tal parte, enfim, vai fazer mais sentido colocar dessa forma. Então, é feito sugestões, mas antes de publicar o livro, é tudo conversado com o autor. Sim. E qualquer alteração é feita de comum acordo da editora e do autor. Eu estava relendo o livro que eu escrevi, é um livro de mais de 200 páginas. E aí eu tava lendo e falei, não, parece que eu peraí, esse pedacinho aqui, acho que eu já contei lá na frente, lá atrás. Aí eu vou, opa, tem que mudar aqui, mudar ali. E aí eu fico pensando, realmente, a ajuda de um editor nesse sentido, putz, fora a parte gramatical, né, de revisão que entra, né? No caso, vocês entram também com revisão? Sim, sim. Quando o livro ele entra no catálogo da editora, é feito o processo completo. Vai ter uma pessoa que trabalha só com isso, que tem muito conhecimento, que vai fazer a leitura do livro, vai fazer a preparação do livro, vai fazer todas essas sugestões, edição. Depois o livro vai para revisão. Depois que vai para revisão, ele vai para diagramação. Quando volta da diagramação, é feita uma outra revisão para que ele realmente seja impresso sem nenhum erro. Em média, quanto tempo, mais ou menos? Depende muito. Se a editora tiver com interesse em publicar aquele livro... e seja uma aposta, isso pode correr rápido ao ponto de em 2 meses estar com o livro pronto. Nossa, rápido assim então? Sim, mas depende muito. Pode ser que entre no catálogo geral da editora e já entra numa programação para lançar em 6 meses, 1 ano. Vai depender de editora para editora e da programação que ela tem de livros para ser lançados durante o ano. Eu estava ouvindo uma história de um autor de um livro, ele falou assim, levei 10 anos para escrever o livro e em poucos meses foi lançado, né? O cara se matou para escrever o negócio e aí de repente fica aquele sentimento, né? Pô, mexeram numa palavra, mudou aqui, mas eu penso que tudo isso é pro bem também, né? Sempre pro bem. Da própria história, né? E aí eu pergunto para você, até que ponto, por exemplo, a capa de um livro realmente decide a venda do mesmo? Tem muita gente que fala que o livro se compra pela capa, né? Exatamente. Na verdade, eu tive uma experiência muito bacana quando eu trabalhei na Editora Globo, que o nosso diretor, na época, a área de livros era uma área com cerca de 60 pessoas, mais ou menos. E era feito todo o processo do livro de edição. A hora que o livro estava pronto, o pessoal da arte faziam 3 opções de capa e reunia a área toda, desde o assistente comercial até o diretor. E nós fazíamos uma votação para ver qual capa a gente acreditava que seria mais vendável. Então, quando a gente vai analisar uma capa, a gente tenta enxergar como aquela capa vai ficar na prateleira. Ela vai estar na livraria, como que o leitor vai enxergar ela?
Então, é realmente importante esse processo para uma editora, que a capa chame a atenção do leitor. E diz para mim, você, por exemplo, vê o título, o texto é muito bom, tudo legal. E às vezes você vê o título e o título não tá legal. Há alguma sugestão de mudança? Sim, na verdade, a mudança do título quase sempre é sugerida. Precisa ser muito, muito comercial o título. Senão o livro acaba, mesmo com a história linda, parando na prateleira e nenhum leitor leva para casa. Então, o título sempre é definido em conjunto. Pode ter um título definido antes pelo autor, mas essa conversa faz parte do marketing. Então, faz parte. Conteúdo versus marketing. Sim. Isso é legal, né? E quanto tempo leva, em média, né, para o autor do livro, o livro chegar assim numa prateleira? Mais ou menos assim. Eu sei que já tinha comentado, mas assim, em média. Pensando no momento que... Na prateleira. No momento que acabou o processo de edição, que o livro está impresso, entra o trabalho comercial de colocar isso no mercado. Editoras podem colocar isso diretamente em livraria ou em distribuidores. Eu acredito que chegando o livro no estoque, uma semana já começa a ter ele no mercado. Mesmo porque na internet é muito rápido. Isso é feito até mesmo antes do livro chegar fisicamente. Mas nas livrarias, com uma semana, começa a acontecer nas regiões como São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, um pouquinho depois, nas livrarias do restante do Brasil. E é lógico que um pouco mais rápido, hoje na principal rede de livraria, que é a Leitura, que eu acredito que seja a maior hoje em operação. Eu queria que você falasse sobre um livro aqui que eu achei muito interessante. Você é uma marca. Descubra como o personal rebranding, né, pode mudar a sua vida por meio das marcas, de Regina Nogueira. Você falou que tem uma participação sua aqui também, não é isso? Na verdade, eu só participei como editor. Mas eu fiz uma parceria com a Regina, né? Uhum. Então tá aqui o livro. Você é uma marca, da Regina. Ela é uma autora muito bacana. Mostra mais uma vez para o nosso Vamos lá. E ela fala um pouquinho, gente, para nós nos enxergarmos como uma marca. Então, por exemplo, quando uma grande empresa, por exemplo, uma Coca-Cola, trata o produto dela, ela vai tratar aquilo com maior cuidado para que aquele produto seja bem visto por todo o público consumidor. Então, a Regina ela fala o seguinte no livro: como nós estamos tratando a nossa marca? O que nós estamos fazendo de nós? Nós estamos bem apresentável? Estamos com a barba feita, bem vestido? Estamos falando bem? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, para que nós fiquemos com a nossa marca boa? Eu achei legal porque esse livro tem tudo a ver com a proposta de Café com 100 Minutos de Saber, né? De você se apresentar bem, de você poder, primeiro, você privilegiar como está a sua postura, né? Como falar em público, como se posicionar numa reunião, enfim. Então, esse livro aqui, Você é uma Marca, realmente ele pode dar muitas dicas para você que está vendo Café com 100 Minutos de Saber. Já estamos fazendo aqui a propaganda, tá? E finalizando aqui, eu gostaria que você deixasse aqui o seu contato, né? Nas redes sociais, onde que a gente encontra, e também tem uma outra situação aí. Você falou de uma coisa bacana aí que vai acontecer para o nosso seguidor aqui das nossas redes sociais de Café com 100 Minutos de Saber. Então você vai ter a possibilidade de ter este exemplar aqui. Exatamente. Fala pra gente. Bom, vamos lá. Para encontrar Aquarela Livros, acredito que o caminho mais fácil aí são as redes sociais, @Aquarela Livros em todas as redes sociais. Tem nosso site também, aquarelalivros.com.br, é fácil de achar a gente. E para quem quer ter o Você é uma Marca para ler, nós vamos deixar 10 exemplares disponível para o público do canal. As 10 pessoas que comentarem aí, podemos ver a melhor forma, as 10 pessoas que comentarem no Instagram eu quero, ou fazer alguma postagem legal, marca Aquarela Livros também, nós vamos deixar o endereço nas redes sociais para retirar. Vão ser 10 leitores que podem retirar lá na Aquarela.
Estamos finalizando aí com esse presentaço aí de Fernando Pagan aqui pra gente, né? Em Café com AC Minutos de Saber. Não deixe de se inscrever e fazer o seu comentário e ganhar esse grande exemplar. Você é uma marca que vai te ajudar pra caramba. Café com AC Minutos de Saber se despede de você. Fernando, obrigado. Um forte abraço. E a conversa não termina por aqui, não. Nós vamos ter mais uma conversinha contigo, tá bom? Obrigado. Promete que vem? Prometo. Opa, legal. Café com AC Minutos de Saber se despede. E a gente volta num próximo episódio. Tá? Um forte abraço e até mais. Café com AC, Minutos de Saber nas suas redes sociais, no Instagram, café.com.ac, no TikTok também café.com.ac, no Facebook, Café com AC. Estamos aqui no estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Agende o seu horário para sua gravação de sucesso pelo telefone 11 993 367001. Estúdio Osasco 304, o seu estúdio com Café com AC, Minutos de Saber. Tchau, até logo.